Olá, hoje é dia 25 de maio de 2016 e você está ouvindo a 92ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Direto de Belo Horizonte, eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo, congelando de frio, eu sou o Felipe Mengue. E aí, Caio, beleza? Beleza, cara, não com tanto frio. Aqui em Belo Horizonte deu uma esfriadinha, mas ainda não é o suficiente para eu me congelar e ainda suspeito que será necessário ligar o ar-condicionado em breve. Cara, meu outfit para a gravação de hoje é inspirado em Jamaica Abaixo de Zero, quando os corredores de bobsled, os competidores de bobsled jamaicanos pousam no Canadá, entendeu? Cara, cada dia que passa, eu me convenço de que o clima ideal pra mim é o clima de Arendelle. Cara, eu vou dizer, eu não reclamo desse frio. É só um pouco difícil pra acordar, pra sair da cama e estar aqui com você e com nossos espectadores para fazer essa edição e gravação do podcast. Exatamente, e hoje gravando na quarta, porque nós temos um feriado nessa semana, né, cara? Isso, a gente resolveu se precaver, né, e adiantar um pouco a gravação. Então, você que está esperando a gravação na sexta-feira, vai ter ela hoje, e aí vai poder discutir esse tema durante o seu feriado de Corpus Christi. Isso, feriado este do qual eu só me dei conta ontem, quando você sugeriu que a gente gravasse hoje. Eu percebi ele, acho que foi na sexta-feira, cara, um pouquinho mais adiantado, assim, tipo, quando você tá sem planos de viagem, quando você tá tão assoberbado com o dia a dia, essas coisas, elas passam batido, né, impressionante. Assoberbado com o dia a dia é o meu nome do meio. Caio assoberbado com o dia a dia, Oliveira. É isso aí. A gente pode ser parente, então, porque aqui também tá a mesma coisa. A rotina nos engole, cabeça, mas ela não nos impede de interagir com os nossos queridos ouvintes. O camponês que falou do grupo do Telegram na nossa edição de número 91, coisa que você também deve fazer, amigo ouvinte que está aí agora se deliciando com essas falas minha e do cabeça, deixar o seu comentário lá no aindasemno.me. E quem o fez foi o camponês e o Narcélio na edição passada, que falaram de Bitcoin. E eu imagino que num futuro próximo a gente vai só transacionar em Bitcoin, talvez quando os chineses dominarem o planeta, e aí tudo vai rolar em Bitcoin. E falaram também da necessidade e da importância de um grupo. Eu acho que isso pode ser interessante, né, cabeça? A gente conversar, inclusive, para que você que está ouvindo aí agora e tem uma ideia de conteúdo e tem uma ideia de tema para a gente abordar no Ainda Sem Nome, que você participe, além de mandar o seu recado lá para Elisete e o Godofredo. Você pode participar do nosso grupo no WhatsApp mandando uma mensagem. Manda uma mensagem pelo Telegram para o 999750835, DDD 31, repetindo, 31 999750835. Manda uma mensagem lá que a Elisete te coloca no grupo do Telegram e vai ser um grupo muito bacana. A gente vai discutir sobre assuntos relacionados à comunicação digital e as pautas do Ainda Sem Nome. E pode ser interessante, né, cabeça? Pode ser interessante. O que eu achei mais interessante foi seu lapso, quando você falou, manda mensagem pelo WhatsApp para você entrar no Telegram. Eu falei WhatsApp? Puxa então vida. Eu acho que no seu inconsciente, Caio, você deseja que a gente tenha também o WhatsApp. Esse desejo existe, cara. Só que o dispositivo onde está lá o Telegram, onde esse número funciona, o 999750835, ele não rola um WhatsApp. Eu não consigo fazer o WhatsApp funcionar nele. Então o Telegram funciona melhor. E, enfim... Mas aí fica a dica, né, moçada? Não usa o WhatsApp, não usa o Telegram, embora eu tenha falado aqui num ato falho sobre o WhatsApp. Enfim. Está anotado esse seu ato falho, Caio. O WhatsApp deve estar introjetado no meu subconsciente e por isso ele se manifestou nesse momento. Alguma coisa aconteceu. Foi tipo o Inception do WhatsApp ou foi tipo a diretriz 4 do Robocop do WhatsApp do seu cérebro. Exatamente, altas referências, e se você não conhece essas referências, eu recomendo que você assista as duas versões do Robocop. Você gosta da versão do Padilha, do Robocop? Não, velho.
Não? Não, eu prefiro a versão original. Quer dizer, o problema da versão original, e só vale o primeiro filme, né? Porque o 2 e o 3 são... 2 até que passa, o 3 é lastimável. É. O que eu acho bizarro da versão original é que, assim, é muito sangue numa época que você comercializava brinquedos do Robocop para crianças, né? Então, tipo, tem cenas do Robocop que são absurdamente chocantes. E eu vi esse filme, devia ter... Esse filme de 88, né? Talvez? Eu acho que é tipo isso. 6, 7 anos de idade. Aham. A cena do Murphy sendo baleado. A cena do cara lá quase derretido em ácido sendo atropelado. Você fala, porra, não precisava. E o bandidão do Robocop da primeira versão é o pai do Dead 70 Show, né, cara? Isso é uma coisa muito legal. A minha referência era outra, porque eu não assistia Dead 70 Shows, né? Oh. Eu assistia Plantão Médico. Então o cara que morre no ácido era um dos médicos mais escrotos desculpa pela palavra, do Plantão Médico. Olha, não, aí o Plantão Médico, cara, a única referência que eu tenho é que o Carter é o Steve Jobs no Piratas do Vale do Silício. O Noah Weil. Aí outra referência, o Mark Green, que era o médico-chefe durante muito tempo, ele foi o copiloto do Tom Cruise em Top Gun. Ele sim. é o Goose, Ele é o Goose, exatamente. Pois é, mas eu gosto do Robocop novo do Padilha, cara. Eu acho que talvez porque o Robocop, né, o Murphy, ele é o cara lá, o oponente do Underwood nessa última temporada do House of Cards. E o mais legal, ele é de uma série, ele é um cracudo policial numa série muito bacana que eu vi no Netflix que se chama The Killing, que é muito boa. Oh, que interessante. Cara, eu vi o Robocop novo e não tinha me tocado que o oponente do Frank Underwood era ele, cara. Olha pra você ver como é que... Como esse filme não me marcou, entendeu? Sim. Pois é das coisas que mostram aí a evolução cinematográfica do nosso amigo Padilha. Muito bem. Muito bem, cabeça, mas vamos voltando à o nosso métier aqui. Episódio 586 do This American Life ainda continua reverberando, hein, cara? Cara, esse episódio eu vou te falar, eu ainda tô... Assim, falta palavra, sabe? Eu não imaginaria que um episódio me chocasse tanto e me tocasse tanto, especialmente a história do meio. Esse episódio, cara, ele me tocou também. Eu cheguei a ele ontem, eu ainda não terminei de ouvir, já ouvi essa história do meio. E me tocou tanto quanto um episódio. Agora eu escutei esse episódio, foi no Radiolab e também no 99% Invisible. E eu acho que isso espirra também no This American Life. Que é aquele episódio que conta a história de um desenvolvedor independente de game que faz um game contando o jogo é a vida do filho dele com câncer. E esse é um episódio que... Sei lá, se você me viu na rua enquanto eu estava escutando esse episódio, você me viu certamente chorando dentro do carro. E esse episódio de ontem que eu escutei do This American Life, o 586, é um episódio que proporciona esse tipo de reação neste que vos falo. E a gente tem que contextualizar esse episódio porque ele é importante para o nosso próprio episódio, né, Caio? Nesse episódio de hoje, exato. Isso. Então, assim, essa história do meio do episódio 586... fala de uma jornalista paquistanesa que sofreu mutilação genital aos 7 anos de idade porque era o que tinha que ser feito. A família inteira, quer dizer, as mulheres da família e de várias gerações fizeram esse tipo de mutilação na sala de casa de uma mulher, uma coisa totalmente absurda. E ela fala dos impactos que isso teve na vida dela até hoje. Me parece que hoje ela tem isso mais trabalhado na cabeça, né? Assim, ela conseguiu, enfim. Mas aí ela questiona a mãe dela sobre esse evento. E por um momento você coloca a mãe como vilã do episódio. Até que você entende que ela simplesmente foi com a onda. Se ela não se questionou. Porque Sim. Todo mundo fazia, era uma tradição, era o que a tribo tinha dito que era para ser feita há gerações. E ela mesmo, a mãe dela, também é mutilada. Sim, né? Então, exato. Então, termina o episódio com essa reconexão das duas em torno desse
episódio, desse acontecimento, e o fato também de que o irmão, quando ficou ciente do que acontecia na família, virou um ativista, né? Um ativista, isso. Eu ia falar um advogado, né? Porque eu pensei em advocate. Uhum. Da causa. Contra, naturalmente, a mutilação feminina. E aí a gente ficou pensando aqui, antes de gravar esse episódio, sobre como que isso se conecta à questão de você não questionar as coisas e a questão de como que essa doutrinação ela acontece em diversos momentos das nossas vidas, né, Caio? Sem a gente se dar conta disso. Exato. Claro que tem coisas que são muito mais importantes, por exemplo, uma mutilação genital feminina, e tem coisas que são mais costumeiras, e aí a gente ficou nessa questão de como que se discute isso, como que se traduz isso, talvez, para o nosso ambiente. Sim. E aí eu acho que um dos pontos, aí eu lembrei de um TED Talk bem famoso, que é aquele O Perigo de uma História Só, que é uma escritora chamada Chimamanda Adichie, que ela é uma escritora, se não me engano, é nigeriana, e ela conta de como a infância dela foi... A infância que ela teve, quando foi contada por gente que não era de lá, era contada de um jeito totalmente diferente. Então a gente cresce com essas narrativas na nossa cabeça o tempo inteiro, sem se questionar se aquilo é verdade. Então, tipo, quando a gente fica muito chocado porque um americano pergunta se a gente mora em casa na árvore, se transporta via cipó, tem um macaco de estimação, fala, porra, bicho, óbvio que não, mas talvez ele nunca se questionou isso, né? Certa vez eu estava em Nova York e eu estava numa reunião numa agência de web lá, e uma moça perguntou, vocês são brasileiros? Que massa! Me conta, no Brasil tem forno micro-ondas? E aí o outro brasileiro que estava lá, que era inclusive chefe dessa moça comigo, ele falou, nós temos, só que as micro-ondas não funcionam, porque as micro-ondas são essencialmente americanas. Ele teve mais presença de espírito do que eu. Né? Eu sei de um outro caso de um colega brasileiro que foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos, e aí a moça da casa onde ele estava foi ligar o aspirador, e antes de ligar o aspirador foi explicar para ele o que era o aspirador. E ele ficou quieto, escutando. Na hora que ela ligou o aspirador, ele começou a pular para espantar a moça, falar, né? Porque realmente é um negócio que na hora que a gente olha o outro lado, a gente se espanta, mas a gente não para pensar como que aquilo foi construído para o outro lado, né? Como que aquela verdade foi construída para o outro lado. E aí, né, nesse sentido, a fala da Chimamanda é interessante, né? É foda, né? Você, tipo, não é um nome fácil, assim, pra você falar de uma vez, né? Tipo o João da Silva. E eu imagino que ela também, quando vai falar João da Silva, vai falar, porra, esse também não é um nome fácil pra se falar de primeira, né? Sim. Mas, e aí, não, diga. Não, prossiga. Ok. E aí, nessa... Eu fiquei fazendo esse... como que eu falo? Fiquei fazendo esse exercício na minha cabeça de criar empatia, de entender o outro lado, e eu percebi que talvez a gente tenha uma dificuldade grande em aceitar uma outra história quando ela não nos convém, né? Uhum. Então, quando você vê hoje toda essa discussão política, aí você entende que muitas pessoas foram absorvidas por uma narrativa só, que foi a que foi empurrada para elas, e como esse tipo de narrativa se adequou ao que ela pensava, talvez ela não se questionou se haveriam outras para ela entender um determinado assunto. Exatamente. Isso que você está falando, Cabeça, tem muito a ver com o livro daquela filósofa Márcia Tiburi. Márcia Tiburi, ou Tiburi, não sei. Outro dia eu estava falando em sala de aula e falei Tiburi e fui corrigido de que o nome correto era Tiburi. Uhum. Então, enfim, aquele livro Como Conversar com um Fascista, ele fala muito da necessidade da gente entender dos princípios de alteridade. E a alteridade é entender o outro, entender a história do outro. E isso tem se tornado cada vez mais difícil, né, cara?
tem se tornado cada vez mais difícil. Aí eu não sei se é somente porque as pessoas não querem questionar o que elas veem, ou porque, já que você não criou... a milenar hora do passarinho aqui no Ainda Sem Nome. Esse é um clima bucólico. Esse é um clima bucólico aqui que transporta você diretamente da selva de pedra de São Paulo para verdes e frondosos campos. Lindos, maravilhosos. É o Brasil, é o novo Brasil. Isso. Mas as pessoas, elas não criam empatia com essa história e esquecem de ouvir o outro lado, né? Isso. Aí eu não sei se esquecem ou... Aí é um negócio complicado, né, cara? Que tem a ver com eu não sei se eu tô colocando muito carro na frente dos bois da nossa discussão aqui agora, mas é de não compreenderem que existe um outro lado, ou compreenderem o outro lado como algo demoníaco, porque estão acostumados a ouvir uma história de que é assim, que o outro lado é demoníaco. E isso é perigoso pra gente desenvolver uma discussão pacífica, né, cara? Às vezes não é nem só o lado demoníaco, né, cara? Mas assim, quando você vê... A gente tem várias causas, por exemplo, que você vê sendo discutidas, e aí quando você não cria essa empatia, não quer entender o outro lado, você ignora. Então, sei lá, quando você vê discussões sobre direitos humanos, e aí as pessoas falam que direitos humanos é para humanos direitos, para pessoas de bem, etc., porque na cabeça delas, por exemplo, o cara que ele cometeu se ele está na cadeia por algum motivo. Pois é. E se ele e se ele está lá por algum motivo, ele não tem que gozar de nenhuma facilidade. Porque se ele fosse certo, ele não faria aquilo. É o discurso... Você percebe que isso tem a ver com uma espécie de... aí faltam-me palavras semelhantes, a gente vai ter que repeti-la várias vezes. Não é por causa de uma narrativa criada por uma espécie de comunicação que vai doutrinando as pessoas a pensarem dessa maneira. Isso que você acabou de falar se encaixa perfeitamente com o que a gente vê todos os dias no Datena, no Marcelo Rezende, sim, em todos os outros caras. Carvalho. Exatamente, cara. Que assim, quando eu me lembro disso, você falou Laudívio Carvalho, eu me lembrei de Laudívio Carvalho, me lembrei de onde que veio a minha origem com isso, que foi lá em Glória Lopes, na Itatiaia. Que eu escutava quando eu tinha essa idade que eu assistia o Robocop, que eu tinha lá uns 12, 13 anos, né, que eu escutava isso no radinho, no caminho para casa, voltando da escola, eu escutava o Polícia e a Notícia, depois de ter lido Notícias Populares pendurado numa banca de jornal na Avenida Santos Dumont, esperando meu ônibus. Pingando sangue, né? Pingando sangue. Então eu tive acesso a isso com 12, 13 anos e pra mim era normal, porque em primeiro lugar não estava nem acompanhado de um adulto nesse momento, e não sei se eu estivesse, eu seria contextualizado. Então, aquilo pra mim ia parecer a coisa mais normal do mundo, e aí você não contesta isso. Depois, é claro, você começa a enxergar esse tipo de coisa, e aí eu agradeço muito de ter de ter estudado a produção de miçangas, né? Que me mostrou que não necessariamente esse era o jeito único de pensar, né? Então era um negócio que, assim, a gente vem de uma narrativa geral, global, social, que leva as pessoas a pensar dessa forma, e culmina naquela fala super citada do Tim Maia, que há de se confirmar a sua veracidade. Talvez sim, né? Talvez sim. E aí, Caio, quando você pensa, por exemplo, você viu Glória o quê? Glória Lopes. Glória Lopes, Notícias Populares, o próprio Robocop, onde tipo, não há escrúpulos de nenhum... Tipo, é normal o policial fazer a coisa errada para garantir a justiça. E é normal o bandido, mas é o papel do bandido, então o bandido comete violência mesmo. Eu acho que não tô defendendo. Não, porque parece que a gente tem que falar isso, porque quando a gente mostra o outro lado, parece que a gente está defendendo o outro lado. Mas, assim, não necessariamente. Você espera que o bandido faça coisas ruins. O papel do bandido é esse, entendeu? Sim. Mas você não espera que o bonzinho faça esse papel das coisas ruins. Mas Robocop, por exemplo, é um filme que, bicho,
E nesse ponto, talvez o Robocop novo seja melhor, que ele não mostra violência extrema para crianças, sacou? Sim. E, enfim, quando você tem uma narrativa de que, olha, um dia você pode ser preso injustamente. Uhum. E quando você for preso injustamente, você vai para uma cadeia que vão ter outros 76 caras lá dentro dividindo o espaço de 9 metros quadrados. Sim. Né? É importante garantir que você seja... Primeiro que você não seja preso injustamente. Que você não se sinta coagido para falar o que não deve, para produzir provas contra você. Tudo que a gente sabe que aquele livrinho chamado Constituição, que há tempos sangra, a menina Constituição agoniza num quarto de hospital. Sim. Nos prevê, nos defende, que a gente ignora todos os dias, né? Como várias outras pessoas importantes para o mundo, a Constituição parece que vai morrer aos 27 anos, né? Parece que vai morrer aos 27 anos. Assim como Amy Winehouse, Jimi Hendrix e grande elenco. Kurt Cobain. Kurt Cobain também. Mas aí, cara, quando você vê, ou então, aí você vê ONGs e associações e sociedade civil e parlamentares defendendo melhores condições em cadeias e afins, e talvez excessivamente, no fim do negócio, seja algo bom para a sociedade como um todo, porque um lugar menos violento pode se tornar menos violento. Exato, um lugar que efetivamente proporcione uma correção, né? Isso. Isso comumente, e aí você agradece Datena e Marcelo Rezende e afins, como defender bandido. Exato. Ou quando você vê alguém falando de Greenpeace, ambientalismo é um saco, entendeu? Uhum. O que vale é o progresso. Então, essas coisas que a gente escuta sem se questionar, no final das contas, são um problema. Você falou Greenpeace, eu me lembrei de uma piada do Jô Soares, quando ele ainda era colunista de Veja, ou seja, da época que eu ainda lia Veja, que ele falava que Greenpeace para ele era dólar. Que é uma piada do mesmo nível da piada do Fernando Henrique, quando ele foi contestado sobre a inflação de 42% no Brasil, e ele falou que 42% para ele era número de sapato. Então, mostra um monte de coisa aí, né, cara? E aí você é bombardeado com isso o tempo inteiro. E aí, cara, não tem estratégia de comunicação que vai te ajudar a desmistificar essas coisas. Sim. Então, assim, sei lá, eu fico sem incomodado. Palavras, né? Então, incomodado mesmo, sabe? Com os desafios que a gente tem para, primeiro, criar empatia com o outro lado. E aí a essa altura do campeonato, é igual você fala, cara, se com 92 edições você não percebeu que a gente tem um viés de esquerda, desculpa aí, né? Mas assim, eu tenho muita dificuldade em aceitar ou tentar entender o outro lado, cara. Tipo, dar o benefício da dúvida. Uhum. Do mesmo jeito que eu imagino que quem escutou um áudio vazado, até a questão de um áudio vazado, sabe? Uhum. Assim, a gente sabe que um áudio vazado é crime. Uhum. Então eu fiquei puto quando vaza um áudio da Dilma conversando com o Lula, mas minha primeira sensação é sempre relativizar um áudio vazado do Romero Jucá. Então, assim, essa necessidade de você criar uma empatia, de você ouvir o outro lado, de você entender o que está acontecendo do lado de lá, ela é importante para a gente, primeiro, sermos pessoas melhores, no final das contas, e segundo, poder transformar ou fazer com que o lugar que a gente coabita, seja nosso ambiente de trabalho, nossa rede social, seja um lugar melhor, sabe? Sim. Eu não sei. Eu acho que isso tem muito a ver com o nosso momento histórico, né, cara? Dessa dificuldade, eu acho que faz parte, pelo menos eu tento entender dessa forma, que faz parte da gente estar vivendo um momento democrático tão jovem e
enfim, como a Janis Joplin, corre um risco danado de morrer aos 27 anos. Mas é tão jovem e de definição ainda, né, cara? As coisas estão se definindo, as coisas estão ainda se acertando, e por isso os extremos estão mais extremos. Então dá aquela coisa elástica dos extremos mais extremos para a definição dos campos, e num período posterior, talvez quando a gente tiver uns 50, 60 anos, se a democracia não morrer em 2016, como está parecendo que é o caso, mas vamos ter uma visão otimista, talvez a gente viva num contexto diferente lá nesse futuro, né? Quer dizer, é óbvio que a gente vai viver, mas enfim, em termos dessa distinção entre os opostos. E eu acho que isso tem muito a ver com o esquema do assunto central deste podcast, que é a comunicação digital, que é pelo meio digital ou pelos canais digitais há a possibilidade de construção de narrativas distintas. Narrativas outras, diferentes dessa que a gente está acostumado a ser doutrinado, que é a narrativa da mídia de massa, que a gente percebe, entende. Pelo menos, eu não sei se isso é uma coisa comum a todos os intervalos desse espectro político que a gente acabou de falar, mas é fácil perceber que existe uma participação fundamental dos mecanismos de mídia de massa na construção dessa narrativa que a gente tem hoje, que foi mencionado en passant na edição passada, a questão do videozinho lá do Justificando, às 5 horas eu tenho natação. Né? As coisas estão tão latentes que elas deveriam continuar, ou esperava-se que elas deveriam continuar despertando uma indignação, como aconteceu no passado bem recente, de meses, e elas não despertam mais isso. E por quê? Porque a rotina segue, porque as coisas devem caminhar, agora parece que está tudo resolvido, porque, né, eu acho que a mensagem subjacente naquele vídeo é bem essa, né, de, olha, eu não estou mais tão indignado, porque agora a vida segue. E isso demonstra uma série de coisas, né? O que você falou do vazamento dos áudios, como que foram utilizados pesos e medidas diferentes, né? E a gente vê isso, por exemplo, na abordagem, na cobertura da mídia de massa sobre isso. Né? A leitura, a gente estava conversando, eu gosto muito do Rafuco, eu gosto dos vídeos dele que ele faz leitura interpretativa de tweets. E na ocasião do vazamento do áudio da conversa do Lula com a Dilma, teve uma leitura interpretativa do William Bonner, e nessa não teve. E não que assim, aí você pode argumentar, poxa, mas o William Bonner está de férias, então ele não tinha que fazer essa leitura mesmo, mas é que o tempo dedicado, a gravidade, o tom das citações, eles foram diferentes, e isso é um negócio que indica uma agenda muito clara por trás. E é o risco que a gente tem de adotar essa narrativa da mídia de massa. A gente, poxa, eu corro o risco de ser muito repetitivo, e essa é uma questão minha agora, cabeça. Eu tô achando que eu sou uma pessoa de um discurso único, e isso está me incomodando bastante, que eu não consigo não voltar à questão da necessidade da gente investir numa educação, não em termos de investir como país, etc., mas a gente começar a refletir mais sobre o que a gente tem acesso. E é uma coisa que a gente não está acostumado a fazer. A gente não está acostumado, o que por mais vendedor de livro que esse outro também seja, lá o Alain de Botton, ele fala no livro lá, o Notícia Manual do Usuário, que a gente precisa aprender a refletir sobre aquilo que a gente está consumindo em termos de notícia. E a gente não reflete. E é isso que é ruim pra gente. O ruim não é a notícia ser construída por um algoritmo, o ruim não é o Facebook escolher o que você vai ver ou o que você vai deixar de ver. O ruim é a gente não saber raciocinar em cima disso. A gente não ter a capacidade de raciocinar em cima disso. E isso me deixa muito inquieto, porque, diferentemente, aí citando outro livro, diferentemente do que o Castells reporta lá naquele Redes de Indignação e Esperança, onde na Islândia a coisa começou nas mídias sociais e tomou outra proporção, no Egito, na Espanha e nos próprios Estados Unidos, lá com o movimento Occupy Wall Street, diferentemente do que aconteceu nesses lugares, a gente aqui
por mais que saia para a rua, essa saída para a rua não encontra uma... É chato isso, mas não encontra uma legitimação, e não que deva encontrar, na mídia de massa. A mídia de massa ela não é simpática, porque ela simpática a isso, porque ela, lógico, faz parte de um outro discurso, ela de uma outra narrativa que vai totalmente contra os interesses das pessoas comuns. E as pessoas comuns, por não terem a capacidade de raciocinar sobre, no geral, né, gente? Vamos lembrar que o William Bonner deixou bem claro que ele faz o Jornal Nacional para o Homer Simpson, então aí já tem um monte de coisa explicada nessa frase. A gente não contesta e boas, e a verdade é essa. E a verdade é que o Romero Jucá foi uma coisa bem isolada, e que bom que ele já saiu, porque agora o governo Temer vai ter uma solução. E isso não é só uma coisa nesse sentido, tem também uma relação de... ontem isso pipocou bastante nos meus feeds sociais, que é o Temer batendo na mesa e dando gritinho na sua fala, é tido como um presidente de pulso. E se a Dilma levanta a voz, ela é histérica, descontrolada. Sabe, umas coisas que a gente escuta no geral e não contesta e fala, opa, você não está percebendo? Que foi usado um tom para falar de uma pessoa e outro tom para falar de outra pessoa. Você não entende que isso ajuda a demonizar uma determinada pessoa e não outra? E você não entende, sabe? Nem entrando na questão feminista da coisa, porque eu não tenho autoridade nenhuma para falar disso. Mas, poxa, não dá para ver que foi um tratamento diferente, e isso deixa a gente muito triste. Mas aí... Eu concordo em tudo, Caio. Só que eu queria só pontuar algumas coisinhas, só com medo da gente estourar o tempo, mas eu vou ser bem rápido. Uma série de valores. A narrativa ela foi construída de um. Assim, grande parte da população sempre é empurrada, ela sempre recebe a informação empurrada de um veículo ou de alguns veículos só. O que é ótimo agora é que a gente tem outros veículos dos dois lados, que eu acho engraçado, porque quando você vê canais ou mídias de extrema direita, eles acham que, por exemplo, a Globo, a Folha e a Veja são de esquerda. Uhum. Como é que você muda quando você muda o seu ponto de vista, como é que o espectro das coisas muda também, né? E a gente tem a opinião diametralmente oposta. Uhum. Só que grande parte do discurso também ele foi construído em cima de algo que a gente nunca questionou. Então, assim, quando você vê as mulheres falando que o discurso contra a Dilma ele é machista, a primeira coisa que grande parte das pessoas faz é desqualificar o discurso. Uhum. Eu vi ontem, por exemplo, o Rodrigo Constantino, eu jamais achei que eu ia citar ele ainda sem nome, eu peço desculpas. Por favor, né, cara? Agora eu acho que é necessário passar um lisoforme aí, né? A gente vai passar aqui mais ou menos na marca de 30 e poucos minutos. Ele escrevendo ontem que... bom, vocês viram que Ana Hickman sofreu uma tentativa de quase um atentado aí em Belo Horizonte, né? Exato. Um cara maluco invadiu o quarto dela de hotel, falou que amava ela, enfim, por muito menos, por pouco não daria merda. Uhum. Mas parece que o cunhado dela desarmou o cara, e, enfim, matou o cara, legítima defesa, o negócio todo. Uhum. Rodrigo Constantino teve a audácia de falar que ela foi salva por tipo assim, um homem salvou ela. Então, assim, viva o patriarcado, sabe? O discurso... Eu não tive o azar de ver isso, não. Pingou no meu Twitter isso. Obviamente, pessoas desqualificando esse discurso, mas o que... desqualificar o discurso das minorias ou do que não é o comumente defendido é a primeira coisa que fazem. Uhum. E aí a gente cria esse costume, sabe? Uhum. Então, se algum governo faz alguma coisa errada, qualquer coisa que seja, às vezes não é uma coisa errada, desculpa, quando é uma coisa que não te atende. Sim. É porque sempre foi assim, é porque
e a gente às vezes não tenta entender o que aconteceu atrás. Pode ter picaretagem? Grande parte das vezes tem. Às vezes não. Então, essa tranquilidade, esse, por mais que seja um argumento de vendedor de livro, Caio, ter um manual de usuário de notícias seria prudente, eu acho. A gente criar esse próprio manual, sabe? Ah, claro, é a nossa capacidade de reflexão, né, cara? Eu acho que a crítica aí do Alain de Botton é justamente essa. A gente desenvolveu uma capacidade de reflexão maior sobre aquilo que chega até nós. E isso é uma coisa que é muito nova, né? Não que as pessoas não reflitam, as pessoas sempre refletiram. Só que eu imagino que o catalisador da internet seja importante aí, porque ele proporciona às pessoas que refletem e que queiram discutir sobre isso um espaço para essa discussão acontecer. E isso não acontecia num outro contexto, num contexto puramente da mídia de massa. Então o que a gente precisa agora, talvez, é se apropriar melhor desse espaço para transformá-lo num espaço de efetiva discussão e que a discussão saia dali. Né? Não seja uma coisa presa única e exclusivamente nas mídias sociais. Né? Isso tem acontecido, né, cara? Isso tem acontecido. A gente vê o vomitaço, por exemplo, no Facebook, é um negócio muito interessante, coisa que, se você me perguntasse há 3, 4 anos, ou um pouquinho mais do que isso, uns 5 anos, eu diria que o vomitaço não teria muita importância ou relevância, mas ele tem, cara, porque ele levanta a questão de que, olha, isso que você está falando não necessariamente é unânime, tá? Isso não é uma coisa, né? Existem pessoas que se posicionam contrariamente a isso. E esses vomitaços, eles têm saído das plataformas sociais, o que eu vejo de um jeito muito bacana, que são esses escrachos, esses escárnios que a gente está vendo, o Serra sendo recebido em Buenos Aires com chuva de bolinha de papel, ou a galera ir para a porta da casa do Temer e ficar protestando na porta da casa do Temer, essas coisas acontecendo, né? Todos os membros do Congresso que votaram a favor do impeachment, eles são recebidos com protestos, e isso é importante. Mas aí vem aquele outro lado, né, cara? Falta uma visão mais plural da mídia de massa, e talvez isso seja preponderante para que a coisa não ganhe um alcance maior, no sentido de mostrar isso não como ridicularizando a coisa, mas mostrar a coisa como ela está ocorrendo. E isso nos falta, e sério, pessoalmente, isso me deixa muito indignado, né? Assim, de você ver uma reunião de 40 mil pessoas na rua ser tratada de um jeito, ou não ser tratada, né? Isso passar batido. É uma coisa que é algo que me deixa incomodado, genuinamente. Né? A gente volta naquele negócio de tentar buscar uma legitimação da mídia de massa, mas eu não sei se é o caso. Eu fico muito chateado quando isso se mostra necessário. Né? A gente ter que ter uma legitimação da mídia de massa, isso é uma coisa que me deixa um pouco triste. Mas é um processo, Caio. É um processo. Eu entendo. Enfim. Vamos tentar vencê-lo, e talvez com mecanismos como esse, né, cara? Como o Ainda Sem Nome, que você que está escutando aí agora e escutou isso tudo que a gente falou, o que você tem a dizer? Quem sabe o nosso grupo do Telegram seja o ambiente ideal para você extravasar e participar, ou mandando a sua mensagem lá no nosso aindasemno.me e comentando o que você achou disso que a gente falou, né? Exatamente. Essa discussão ela certamente pode se estender para outros episódios também. Isso. Mas pela clemência de tempo a gente vai encerrar por aqui, eu imagino. Isso, e vamos deixar agora a discussão acontecer na caixinha do comentário e também no nosso grupinho que está sendo criado. Exatamente. Caio, bom feriado. Pra você também, meu caro. Não faça nada que eu... Como é que você fala? Não faça nada que eu não faria? Não faça nada que eu não faria, exatamente. Isso. E como diz o anônimo, o segredo do sucesso é saber segurar a onda, não é isso? Exatamente. Vamos segurar a onda em todos os aspectos, moçada. Muito bem. Falou. Valeu, até mais. Falou, um abraço.